Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 6. O inimigo interno. Verso para memorizar. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, verso 10. Sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Estudo adicional. Cobiça. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. O exército de Israel, vitorioso em Jericó, celebra a intervenção poderosa de Deus. As muralhas caíram sem espadas, sem catapultas, apenas pelo som de trombetas e pela fé. Tudo indicava um novo tempo de conquistas. Mas em meio à glória, algo invisível começou a corroer a paz do povo. O pecado de um único homem. Acã, um soldado comum, viu entre os despojos de Jericó uma capa babilônica, algumas moedas de prata e uma barra de ouro. Era pouco, se comparado à imensa riqueza que Deus prometera a Israel. Mas aquele brilho material despertou algo silencioso e perigoso. A cobiça. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça. Um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância. A cobiça nasce no coração, onde ninguém vê. É o desejo de possuir o que Deus ainda não nos deu, ou o que Ele jamais nos destinou. E, como uma semente oculta, ela germina em silêncio até destruir completamente toda a vida espiritual. Hoje, nós vivemos em um mundo saturado por estímulos que cultivam exatamente isso, o querer sem limites. Propagandas dizem o tempo todo que precisamos de mais conforto, mais poder, mais visibilidade. O 10º mandamento, não cobiçarás, soa quase anacrônico em meio a um sistema econômico baseado no consumo constante. Mas é justamente esse mandamento que revela a batalha espiritual do coração. Como distinguir, então, entre um desejo e uma necessidade? A resposta está na fonte do impulso. Um desejo pode vir do ego, do apelo por status, comparação ou inveja. Já a necessidade nasce da dependência de Deus, que supre tudo segundo a sua riqueza em glória. Confundir desejo com necessidade é abrir a porta para o mesmo engano que levou Acã à ruína. O drama de Acã é também um alerta sobre a natureza da confissão. Quando o pecado foi exposto, ele finalmente admitiu sua culpa. Mas tarde demais. Acã reconheceu a sua culpa quando era tarde demais para que a confissão o beneficiasse. Seu arrependimento não foi sincero. Não houve tristeza pelo pecado. Não houve mudança de propósito, nem aversão ao mal. Há uma grande diferença entre confessar porque fomos descobertos e confessar porque fomos convencidos pelo Espírito Santo. Uma confissão tardia pode até aliviar a consciência, mas não transforma o coração. A confissão verdadeira é voluntária, nasce da dor de ter entristecido a Deus. O contraste com Daniel é marcante. Em sua oração, registrada no capítulo 9, o profeta confessa os pecados de Israel, dizendo: Nós pecamos, nós cometemos iniquidades.
Daniel, homem fiel e irrepreensível, se inclui na culpa coletiva de seu povo. Ele não aponta o dedo, ele se coloca de joelhos. Isso é arrependimento genuíno. Reconhecer que, mesmo sendo inocentes em certos atos, fazemos parte de uma humanidade que se desviou. Enquanto Acã tenta esconder o pecado até o último instante, Daniel expõe tudo diante de Deus antes mesmo de ser acusado. Um é movido pelo medo, o outro pela humildade. A história de Acã também revela o impacto do pecado oculto na comunidade. Um único ato trouxe derrota a todo o exército de Israel. Isso mostra que o testemunho do povo de Deus depende da pureza e da obediência de cada membro. Os israelitas foram chamados a seguir todos os estatutos e juízos de Deus, não por formalismo, mas porque a obediência coletiva é a força do testemunho. Hoje, o mesmo princípio se aplica à Igreja. Nosso testemunho ao mundo seria mais poderoso se cada um de nós vivesse com sinceridade aquilo que professa crer. A obediência não é um peso, é um reflexo de amor e de confiança. O pecado de Acã começou com um olhar cobiçoso e terminou em destruição. O arrependimento de Daniel começou com um coração quebrantado e resultou em restauração. A escolha entre esses dois caminhos continua hoje diante de nós. Que a nossa confissão não seja fruto do medo, mas sim da gratidão. Que nossos desejos sejam purificados pela presença de Deus e que, ao olharmos para Cristo, encontremos nele o verdadeiro tesouro, o único que jamais traz culpa, apenas paz. Lembre-se de que a verdadeira vitória não está nas muralhas que caem, mas sim no coração que se rende. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.